Fala galera, beleza? Aqui é o Sandro de Análise, hoje trazendo para vocês o review do Redmi 7 para a gente ver se de fato ele é o campeão atual do custo-benefício. Vamos lá conferir comigo agora. Bom, então é isso aí, galera. Vamos conferir comigo agora para ver se o Redmi 7 pode ou não pode ser considerado aí o campeão do custo-benefício. Bom, para início de conversa, a gente tem a tela dele que é de 6.26 polegadas, como eu já falei no vídeo de unboxing. E é uma tela, gente, IPS, mas apesar de ser IPS, ela tem um contraste e cores que são muito boas, principalmente se você levar em conta a faixa de preço que esse celular atua. Durante o sol forte, você consegue visualizar relativamente bem os aplicativos que você está utilizando e as mensagens, eventualmente, que você esteja respondendo. Então a tela me agradou bastante, tá aí um ponto positivo desse aparelho. Mas apesar da tela dele ter essa boa relação com o preço, você precisa levar em consideração o seguinte: se você gosta de consumir mídia, principalmente em casa, utilizando o seu Wi-Fi, saiba que esse aparelho não tem Wi-Fi 5.0. Então você vai ficar restrito ao sinal de 2.4 GHz. Se isso não for problema para você, tranquilo. Eu estou pontuando isso justamente porque existem pessoas que dão preferência ao Wi-Fi 5.0 pela velocidade de conexão. Mas se você não é um desses, tranquilo, o aparelho tá show de bola. O som dele é ok, tá? Para a faixa de preço, não é um som dos melhores, mas também não chega a ser dos piores, tá? E tá bem ali okzinho dentro da faixa de preço que ele atua. Em termos de construção, apesar desse aparelho aqui aparentar ser feito em vidro, é um plástico que está aqui atrás, mas um plástico muito bem feito que não dá a impressão de ser uma coisa barata. Então ele tem uma construção bem bacana, ele é bem acabado. Para fazer vídeo, esse aparelho aqui, apesar de não ter as melhores câmeras, se sai muito bem nesse quesito se você considerar a faixa de preço que ele atua. Se você fizer uma comparação com demais aparelhos dentro da mesma faixa de preço dele mais ou menos, você vai ver que esse aqui tem um rendimento um pouco melhor. Com relação a fotos, esse aparelho aqui me surpreendeu positivamente. Eu confesso que eu não esperava ter uma câmera tão bacana assim se a gente levar em conta o preço dele, mas ele consegue sim se sair muito bem nessa área. A inteligência artificial presente aqui nesse aparelho consegue sim deixar as fotos um pouco melhores, conseguindo aí colocar a saturação e o contraste bem equilibrado aí com o ambiente que você está fotografando. Um detalhe ainda referente às câmeras que eu esqueci de falar é que ele consegue filmar em 1080 30 quadros por segundo na câmera frontal e a 1080 também, mas a 60 quadros por segundo na câmera traseira. A bateria dele de 4.000 mAh consegue segurar bem a onda aí, chegando aí mais ou menos até o final do dia, dependendo do tipo de uso que você tenha. Se você tiver um uso muito severo, você não vai conseguir chegar até o final do dia, mas vai conseguir quase chegar lá. Já se você fizer um uso misto desse aparelho, com certeza você chega no final do dia e dependendo da sua utilização, ele vira até pro dia seguinte. Mas aí, um detalhe, a bateria dele de 4.000 mAh é carregada por um carregador que vem junto de 10 watts. Isso significa que ele leva um tempo considerável aí para conseguir encher esses 4.000 mAh de bateria, levando aí na minha medição mais ou menos 2 horas e 20 minutos para ir de 0 a 100%. E finalmente para jogos, você vai conseguir rodar a maioria dos jogos existentes hoje na Play Store, mas tudo com gráficos de médio para baixo. Então não espere uma desenvoltura excelente, magnífica, que ele não vai te entregar isso, mas você vai conseguir sim jogar aquele seu joguinho aí, o seu PUBG, tranquilamente. É um aparelho aí que, se você mandar importar, está saindo na casa de uns R$700 aproximadamente, mas existem opções já aqui no Brasil disponibilizando esse aparelho na casa dos R$800 e eu vou deixar o link aqui das lojas aqui embaixo caso vocês se interessem. Se você quiser importar um aparelho desse aqui, ele começa aí na faixa dos R$570 aproximadamente, em sites como Banggood e Gearbest, mas na versão de 2 GB de RAM e 16 de armazenamento. Já essa versão aqui que está comigo, que é de 3 GB de RAM e 32 de armazenamento, você encontra na faixa dos R$700 a R$800 mais ou menos. Mas você precisa considerar sempre que você for importar a taxação, que vai ser em torno de 200 a 250 no mínimo, mais os R$15 dos Correios. Bom, concluindo agora e dando minha opinião sobre esse aparelho aqui, eu acho sim que ele é um excelente custo-benefício. Se não for o melhor, com certeza tá entre os melhores. Bom, e essas foram as minhas considerações a respeito desse aparelho aqui. Se você curtiu, comenta aí embaixo, deixa aquele like, isso ajuda demais o canal. Se inscreve aí, ativa o sininho de notificação para você ficar sempre por dentro das novidades. E até o próximo vídeo. Bye, bye.